Tivemos aí a área de segurança da informação, né, a cibersegurança de novo, e um podcast aí grande, né, um dos maiores podcasts do Brasil. Vamos analisar aí pra ver se o que foi falado lá é da hora ou se de repente a gente precisa ali corrigir, dar nossa opinião em alguma coisa. Bora lá, galera! Salve, galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Hacker do Bem. Lembrando que o Hacker do Bem, galera, serve aqui para desmitificar aí algumas coisas que são colocadas na internet, aí tudo sobre a área de tecnologia e segurança da informação. E não vamos deixar de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de comentar. Deixa o like aí, por favor, tá? Ajuda o canal. Pessoal, lembrando que aqui é um lugar onde a gente respeita as pessoas, né? Eu não quero que algo de mal aconteça com o Bruno, eu não quero que vocês vão lá xingar o Bruno, eu não quero que vocês vão lá achem o Bruno pessoalmente e batam nele. Não, pelo amor de Deus, galera. O Bruno é um ser humano. Eu não acredito aí nesse rolê de justiça com as próprias mãos. Isso quer dizer que eu concorde com algumas situações em que ele aparece na internet? Não. Mas aqui eu vou respeitar ele como ser humano e vou fazer o que a gente sempre faz aqui no canal. Respeitar a opinião das pessoas, discordar com respeito. Vamos tratar de cibersegurança e de segurança da informação e desmitificação, beleza? Vamos então aqui, né, pra primeira coisa que me chamou a atenção aqui. Vamos lá. Como o cara se torna hacker, assim? Porque normalmente faz história, né? Os caras são novos, é muito novo, né? Eu acho que é muita curiosidade, o desejo de ter um conhecimento, assim, mas uma pessoa mais... O Bruno vai meter aquele blá blá blá. Pra ser um hacker tem que ser curioso e tal. Realmente, né? Em algumas situações, sim. Mas vocês observam que o Vilela, ele pergunta carregado de preconceito, né? Como é que o cara se torna hacker? Tipo, a mesma coisa como se ele estivesse perguntando, puta, como será que foi a vida desse cara? Como será que ele virou traficante? Puta, como é que foi a vida desse cara? Como é que ele virou assaltante de banco, sabe? Ninguém pergunta dessa forma pra um advogado, pra um médico, pra um contador, pra um economista, pra um psicólogo. Nossa, como é que esse cara virou dentista? Tipo, ninguém pergunta isso, assim, dessa forma, sabe? Então, 2 horas de conversa e o Bruno e a Carla aí não conseguiram mudar o conceito, né, do que é um hacker aí pro Vilela, né? Ele acabou esse episódio acreditando que realmente, assim, na mitificação, né, do que passaram durante muitos anos sobre a palavra hacker, né, sobre essa profissão em si. Vamos aqui pra próxima, então, né, ver o que tá rolando aqui. Não concordo com a ideia de, você quer ser um hacker? Você tem que estudar programação, tem que estudar redes, tem que fazer uma graduação, ter a base, fundamentos, para depois... Eu não concordo com isso. Para mim é você vontade de hackear algo. Porque grande parte hoje das vulnerabilidades, invasões, ataques acontecem com pessoas que não eram tecnicamente, não tinham conhecimento avançado de computação até, inclusive. Mas era a vontade e a curiosidade, o desejo de não encarar uma porta fechada com uma porta fechada. Acreditar que tem sim uma forma de abrir aquela porta. Tem sim medo, e dedicar tempo e ser curioso com aquilo. E eu acho que isso tanto na parte de hackear um sistema, mas também de hackear qualquer outra coisa. Né, que a gente tem o termo de hacking sendo aplicado muito também hoje em negócios, em carreira, em até biohacking. É o seguinte, né, Bruno? Eu acho que o que você falou que foi foi um grande equívoco, tá? Eu desafio o Bruno aqui, então, a de repente estar voando aí num avião e coloca lá uma pessoa que não fez a base, né? Que não tirou carteira, que não treinou em aviões menores, que não fez, né, todas aquelas horas que precisa na aviação. Eu desafio a colocar uma pessoa que só tem vontade de voar, né? Ali pra pilotar o avião que ele tá como passageiro. Será que ele topa? Né, Bruno? Eu acho que, cara, não tem como te defender aqui, né, cara? Nem todo programador é hacker, mas todo hacker é um programador. E é uma grande pena que você vá contra o mercado, Bruno, porque quanto mais a gente conversa aí com os gestores, inclusive quanto mais a gente conversa até com clientes de empresas aí que dizem ofertar pentest, segurança, né? Mais a gente vem vendo aí quantas pessoas estão dependentes de ferramentas de outras pessoas, né? E na hora que pinta algum problema, alguma coisa que requer mesmo a base, requer que o cara tenha um conhecimento de redes, que o cara tenha um conhecimento de programação, que o cara tenha um conhecimento de infraestrutura no geral, cara, a pessoa deixa a desejar, a pessoa não sabendo a diferença de um HTTP e de um HTTPS, entendeu, cara? E gestores vêm reclamando muito desse tipo de gente que toda vez vai contratar alguém, a pessoa se intitula ali, né,
o maior hacker do mundo, e quando chega o cara só sabe rodar a ferramenta ali do Kali Linux, sabe? Não que isso seja um demérito, tem pessoas que rodam muito bem essas ferramentas e conseguem aí grandes êxitos. Então, Bruno, por favor, cara, não passe essa desinformação à frente, cara. Não é assim que funciona, né? Porque você está desinformando as pessoas, dizendo que elas não precisam, basicamente, aí, né, de estudar a base, né? Então, a gente começa a formar muita gente ruim por aí. Não é mesmo? Essa aqui é a Carla Albuquerque, né? Pelo que eu vi, ela é uma jornalista investigativa, né? Legal. Galera, sinceramente, eu acredito que ela não tem uma boa assessoria de hacking aí, né? Porque se eu fosse amigo da Carla Albuquerque, eu jamais deixaria ela falar algumas coisas assim num podcast, ainda mais conhecendo a cena hack. Ela fala algumas coisas que talvez seja bonita ali dentro da bolha dela, mas pra bolha do hacking, cara, infelizmente ela passou algumas desinformações que eu vou mostrar agora, né? Assim, tentar resumir as coisas, tentar mostrar que entende mais do que realmente entende, né? Então, assim, vou mostrar aqui duas frases assim que eu achei que, poxa, não precisa falar essas coisas, sabe? Célula a não envelhecer, né? Então eu tenho muito estudo hoje já, e você hackear é isso, é você. É aquela coisa da o conceito de... é abrir, né? Eles fazem lockpicking, que é ficar abrindo cadeado. Porque o hackear é abrir alguma coisa. Olha lá, novamente, né? Então, em duas falas diferentes aí, a Carla Albuquerque fala que hackear é abrir alguma coisa, né? Então, nem sempre todos os ataques abrem alguma coisa, nem sempre todos os ataques acaba acontecendo algum tipo de abertura, né? Tecnicamente, tá errado, né? O que ela tá falando. Então, assim, é uma coisa grandiosa, tá fazendo muito burburinho em cima dessa fala dela. É que eu usei isso aqui como exemplificação, mas durante o podcast inteiro foi assim. Sempre tentando falar alguma coisa, mas às vezes se expressando de uma forma onde tecnicamente ela tá falando coisas erradas, ensinando errado para um público grande, ela está falando num podcast que tem grande alcance. Agora, se liguem nessa parte aqui, onde o Bruno vai se apresentar, né? E se apresenta pro povo. Olha lá, sou Bruno Fraga. Isso. Gosto muito de tecnologia, de hacking e estudando programação pra aprender a programar um pouco. Mas é de hardware também. Cara, eu podia ensinar. Eu tenho muita... eu nunca fui tanto assim no físico. Eu tenho gente alérgica. E até os hardware também, de mexer em placas, essas coisas eu nunca gostei muito, sabe? E o pó já... Mas espirraram. E aí, Assim, pessoal, pra quem não sabe, galera, eu fui aluno do primeiro curso da Desec Security que lançou, do Ricardo. Eu lembro até hoje, era o Ricardo, o professor, e tinha um ajudante que era o Diego. Desde aquela época, nós estamos falando ali de 2016, 2017, 2015, não lembro agora. Mas desde aquela época, eu vejo propagandas do Bruno na internet sobre ele vendendo cursos de hacking. Legal, beleza? Já tive alunos, né? Eu às vezes dou aulas particulares, pessoas que querem entrar na área, eu dou uma mentoria. E já tive alunos que compraram o curso do Bruno aqui. Que não vem ao caso, se é bom, se é ruim, não é aqui que a gente vai discutir isso. Mas a questão é que eu começo a me perguntar como é que a pessoa vende um curso de hacking desde 2017, ali, 2018, não lembro quando que é, desculpa se eu estou errando a data. Caso alguém queira me corrigir, eu estou à disposição aqui. Não gosta de hardware, mostra assim, ó, que tem nojinho de hardware, de tecnologia. Ele começa o programa dizendo que ama tecnologia e depois também diz que tá aprendendo a programar agora em 2024, quase 2025. Então é muito questionável isso, né? Como é que você vem vendendo seus cursos, então, de hacking? E para você hoje se tornar um bom profissional, você precisa sim, pelo menos saber ler um código. Às vezes você pode ser um péssimo programador, mas se você souber ler um código, né, você já vai entender o que está acontecendo naquela arquitetura ali que você está avaliando. Ele passa aqui uma imagem de que, cara, para você trabalhar com hacking, você não precisa gostar de tecnologia, de hardware no caso, de programação, de nada. É só ter vontade. É só ter vontade. Desculpa, gente, mas isso é desinformação. Agora, acho que vem uma das perguntas aí que mais viralizou, né, que tentaram deixar o Bruno de calça curta aí. Cara, você é advogado do diabo, tá? Eu acho que ele tentou explicar certo, mas se embananou ali com as palavras, né? Fica a critério de vocês avaliar isso, né? A gente tem uma última pergunta aqui do Fantasy. É uma pergunta mais técnica, mas vamos lá. Ele tá pedindo pro Bruno falar sobre justamente de exploits entre as arquiteturas x86 e x64 e como elas impactam em vulnerabilidade do HIP. Abraço. Falei certo o nome? HIP? HIP.
É bem técnico, né? Mas eu acho que a arquitetura é sobre o espaçamento de memória pro ataque. A arquitetura maior, a gente tem mais espaçamento de memória, que é difícil prever ali um espaço para o ataque. A arquitetura menor, o spray hip tem que ser mais fácil, porque tem como ter previsibilidade sobre o tamanho da arquitetura de memória. Sobre o tamanho de memória. É mais difícil uma arquitetura maior, tem mais espaço de memória pra gente fazer um exploit, alguma coisa assim. Spray hip, é spray hip. Ele poderia ter falado, tá? De uma maneira em que, usando analogias, ele poderia ter explicado um pouquinho melhor, assim, para as pessoas, né? Às vezes era uma junção de não saber, uma junção de saber alguma coisa e tentar responder para que ele também não fique parecendo ali, tá tentando mostrar que sabe, mas não sabe. Eu acho que ele devia só ter respondido, ó, o x86, devido a ser 32 bits, ele tem um número menor de espaço de memória, e o x64, devido a ser 64 bits, existem inúmeras possibilidades de endereçamento para preencher um espaço de memória. Acho que quando ele fala, essa arquitetura é espaço de memória, tipo, aí ele dá a resposta errada, né? Isso é errado. O espaço de memória é uma consequência ali, né, do tipo da arquitetura, e não definitivamente um é o outro, né? E sobre o hip spraying ali, né? Podia fazer uma analogia ali, né? Por exemplo, um salão de 5 lugares, e aí você quer colocar armadilha em um desses 5 lugares, né? Então o que você vai fazer para a pessoa que você quer que caia nessa armadilha? Você vai preencher os 4 espaços ali, né, de lugares, e vai deixar somente o espaço da armadilha, né? Então a pessoa vai chegar, vai sentar ali e vai cair na sua armadilha. Isso a gente falando de x86, né, de 32 bits. Quando a gente fala de x64, né, 64 bits, em vez de serem apenas 5 lugares, coloquem aí 5.000 lugares, né? Então você teria que preencher os 4.999 lugares, né? Para sobrar o lugarzinho ali da armadilha para pegar a pessoa que você quer que caia ali, né? Então poderia brincar com essas analogias assim, para explicar um pouquinho desse ataque, né? Então separar as duas coisas, pensar um pouquinho, dar a informação correta. Então ele fala meio embromadão, assim, parece que ele não sabe o que ele estava falando, né? Ele talvez tenha ouvido falar uma vez, tal, e tentou ali dar um information. Última pergunta aqui do Tal. Ele está perguntando aqui, pediu para você comentar sobre as suas contribuições. Tal. Na verdade, assim, é a Tal 0x01. Aí eu falei só Tal, porque é mais rápido, mais prático. Sobrenome. Gente, que diferença que faz saber o nome? Só escuta a pergunta. Só nome, eu falei. Aí ele está pedindo para você comentar sobre as suas contribuições para a cena hacker e quais as empresas trabalhou como hacker e quais exploits ou ferramentas que você já... Ele falou aqui codou, eu não sei se é esse o termo. Programar. Ok. Codou o código ali. Eu nunca trabalhei em empresas. Gente, antes dele responder aqui, eu quero falar pra vocês que eu achei isso aqui uma pergunta normal, tá? Não achei ela tendenciosa, não achei que alguém tentou perguntar só pra botar ele na parede, pra zoar ele, nem nada. Eu achei uma pergunta normal pra todos os profissionais, porque de repente se ele contribuiu, é legal ouvir ele. Se ele não contribuiu com nada, tudo bem, ele pode ir muito bem, só querer fazer o trabalho dele, na empresa que ele trabalha. Ninguém é obrigado a fazer isso, entendeu? Agora, vamos ver a resposta do Bruno aqui. É isso mesmo. Programar. Ok. Codou o código ali. Eu nunca trabalhei em empresas. Sobre ferramentas... A minha primeira foi Pumping Exploit Finder, que é uma ferramenta para encontrar exploits, né? Falhas e pesquisar ali. Ela tá hoje no Kali Linux, no Arch Assault. Ainda tá no repositório do Ubuntu também. E de outras ferramentas que eu aprendi a programar esse ano, né? Nunca fui muito de programação assim. Tem o HSpy, tem o Sr. Watson contra Twitter, tem a outra. Pô, cara, confesso que eu não entendi isso aqui. Ele programou vários, ele cita aqui algumas ferramentas, e aí do nada agora ele tá aprendendo a programar outras ferramentas. Não entendi, né? Lá no começo ele falou que tá aprendendo a programar, né? Então deduzo que quem programou essas ferramentas não foi o Bruno, foram outras pessoas que ele pagou, ou que de repente é um programador que acredita aí no projeto dele, né? E deu aí esse programa pra ele. Não programava antes. Tem outras ferramentas que ele só faz pra gente. Entendi. Nossa senhora, deve ter feito Pegasus pra eles, né? Desculpa, velho, mas dá pra ver que ela sabe muito superficialmente sobre a área de hacking, né? Então ele assume que nunca foi da programação. Então agora vamos ter aí uma pergunta sobre celulares, vamos ver. Eu vou falar igual a ele também, do jeito mais... Não, fala igual. É o seguinte, o Miller Moreira, ele tá perguntando aqui pro Bruno se existe diferença entre o iPhone e o Android, se um é mais seguro que o outro. Tá. A gente tende no Android a ter mais facilidade de publicar aplicativos e compartilhar aplicativos para as pessoas instalar e utilizar. E por isso, muitas vezes, que se cria essa ideia Essa ideia não, né? A gente considera o Android assim mais vulnerável devido a diversos fabricantes, diversos hardwares, diversos aplicativos são publicados. As pessoas no Android não baixam muito aplicativo, instalam também fora da loja oficial. Então, com certeza, Android são mais invadidos, sim. Porém, quando se entra na parte, no mercado de vigilância mais alto, assim, quando se fala em exploits e vigilância mais pesada, o iPhone tende a ter mais ferramentas ali
de investigação e exploit para montar um iPhone. Na área de cibersegurança, algumas estatísticas que nos mostram que quanto mais usuário existe de um determinado software, de um determinado programa, mais pessoas vão ter procurando por vulnerabilidades ali. Por quê? Porque ele vai atingir um maior número de pessoas. Então ele fala ali que o iPhone tem mais exploits, tem mais coisas pra gente estar fazendo. Eu gostaria muito que o Bruno conseguisse reportar isso, porque, cara, a Apple paga muito bem. Muito bem, tá? Se você achar um exploit aí. E quando ele fala ali dos dados, tá? Mais de 80% das pessoas no Brasil ainda utilizam Android. Somente 20% utilizam o iPhone. Quando a gente fala de mundo, mais de 70% das pessoas ainda utilizam Android. Tá? O iPhone é muito minoria ainda, tá? O iPhone, galera, não é todo mundo que tem. E é só no Brasil aqui que é esse negócio de status, tá? Por isso que tem mais vulnerabilidades, por isso ele é mais explorado. Porque se tem mais pessoas usando Android, ou seja, compensa muito mais para quem quer ganhar dinheiro, né, em cima desses hackings, né, em cima dessas pessoas, eles vão explorar então o Android, porque daí eles têm um maior número de pessoas aí para cometer crimes, né, para cometer golpes e tudo mais. Olha lá, vamos se ligar no que vai acontecer agora. Já tava quase acabando aqui o podcast, muitas bobagens foram faladas, mas deu tempo para mais uma. Tô aqui, quando você começou, eu tô vendo um pedido de uma linha nova na Vivo que eu não pedi. Ó, tá vendo? É golpe! Mas eu fui ver o e-mail que mandou, é vivo.com.br, @vivo, pode mesmo assim, pode ser golpe? Pode. Eles podem usar o domínio correto também. É muito importante que vocês explicaram de forma correta. Não adianta você querer defender os hackers, querer falar que, nossa, tem os hackers do bem e também tem os do mal, mas tem os do bem também, se você não passa a informação correta. O e-mail, ele é igual você mandar uma carta. Você pode assinar o que você quiser como remetente, entendeu? Então você pode acabar colocando como remetente exatamente o e-mail de uma empresa grande, conhecida, né, para que a outra pessoa ache que foi. O endereço de e-mail mesmo você consegue visualizar qual que é o verdadeiro, mas o remetente ali, tá? Você realmente consegue utilizar. Agora o domínio, como ela falou, conseguir utilizar o domínio verdadeiro somente em casos muito específicos. Caso o atacante tenha acesso ao e-mail verdadeiro e utilize aquele e-mail para realizar um ataque. Caso contrário, não tem como você usar o domínio verdadeiro, como ela diz aqui, tá?